Canal Muita Informação no ar e eu vou conversar agora com o Dr. Leonardo Eugênio. Ele é médico, cirurgião, especialista em emagrecimento e para aproveitar esse momento do ano para entender um pouco o que as pessoas podem fazer. Passou o ano inteiro ocioso, o ano inteiro remando contra a própria, brigando com a própria balança e chega nessa época do ano, quer resolver uma vida. O que fazer para conseguir chegar no verão com um corpo saudável, com uma aparência bonita e satisfeito com o próprio espelho? Boa tarde, Oswaldo. Queria agradecer pelo convite, parabenizar também pelo portal, né? A gente vinha aguardando isso já há algum tempo e, se Deus quiser, vai ser um empreendimento de muito sucesso. Com fé em Deus. Na verdade, a preparação para o verão deve sempre começar um pouco antes, né? Por volta de 3, 4 meses antes, para que a gente tenha tempo de fazer um processo de forma mais tranquila. Mas ainda dá tempo sim, tá bom? As pessoas normalmente quando chegam nos meses de dezembro, janeiro, começam a ir mais para a praia, mostrar o corpo, querem ficar, né, com uma aparência mais enxuta. Na verdade, todo mundo quer ganhar massa magra e perder gordura, né? Seria o sonho. O sonho de toda uma geração. Exatamente. E que essas coisas acontecessem ao mesmo tempo. Nem sempre é possível, tá bom? Mas a gente consegue utilizar de algumas estratégias para que a pessoa consiga perder gordura de forma rápida, preservando o seu percentual de massa magra, né? Ou seja, evitando o catabolismo muscular. Com isso, mesmo depois do processo de emagrecimento, ela consegue manter o seu peso, né? Então, algumas estratégias que a gente utiliza para que a pessoa perca peso de forma rápida começam pelas dietas restritivas, né? E com baixo teor de carboidrato. Então, o que é que acontece? Quando você baixa o percentual de carboidrato na sua dieta, o seu organismo ele para de utilizar a glicose decorrente do carboidrato como fonte de energia. E se você coloca associado a uma restrição de carboidrato uma restrição da quantidade de calorias, ou seja, se seu corpo precisa para se manter vivo de uma dieta com 2.000 quilocalorias e você passa para uma dieta com um total de 1.500 calorias, você gera um déficit, ou seja, um balanço nitrogenado negativo, né, em termos técnicos, de 500 calorias por dia. Então essa pessoa irá emagrecer cerca de 500 calorias por dia se ela fizer a dieta. Para você ter uma ideia, um déficit de cerca de 8.000 calorias corresponderia à perda de 1 kg de gordura. Então é um trabalho matemático. Eu sempre digo até que perder peso é muito mais fácil do que ganhar massa muscular. Para você ganhar massa magra, você depende de fatores genéticos, né, de atividade física intensa, musculação, pegar peso com resistência para gerar o estímulo anabólico. Para perder peso, não. Basta você comer menos. Tem muita gente que fala sobre as dietas de radicalizar no corte do carboidrato, essas dietas carbo-zero. Ela realmente é importante? Dá para ser feito de forma aleatória? Ou o que fazer para quem está acima do peso, não está satisfeito com a balança e queria dar um choque aí para os próximos 40 dias? Bom, a gente consegue utilizar, óbvio, as dietas de muito baixa calorias e as dietas chamadas de cetogênicas, né? Porque cortar 100% do carboidrato é praticamente impossível, porque até folha tem carboidrato. Então as chamadas dietas cetogênicas, elas levam na sua composição no máximo 50 gramas de carboidrato por dia. Com isso, com o passar dos dias, você acaba com os estoques de glicose do seu organismo. A glicose no nosso organismo ela é estocada na forma de glicogênio, que fica dentro do fígado e dentro dos músculos. Então, depois de 2, 3 dias com a dieta de muito baixo teor de carboidrato, a gente para de utilizar a glicose como fonte de energia e começa a quebrar a gordura e pegar os corpos cetônicos, né, decorrentes dessa quebra das moléculas de gordura como fonte de energia. Então é nessa fase que a pessoa começa realmente a evaporar, vamos assim dizer, o seu tecido adiposo, né, através da cetose. E a cetose tem uma vantagem também, que os corpos cetônicos eles são um alimento
muito interessante para os neurônios. Então, a pessoa, depois de 2, 3 dias na dieta cetogênica, ela fica com a sensação de saciedade muito grande, ela não tem fome. Os primeiros 2, 3 dias são mais complexos, né, mais complicados de você conseguir seguir. Às vezes, pelo baixo teor de carboidrato, a pessoa pode sentir um pouco de dor de cabeça, de disposição. Irritabilidade. Mas depois que o cérebro começa, principalmente, a utilizar os corpos cetônicos, né, como fonte de energia, isso passa. O que fazer para emagrecer e manter a massa magra que todo mundo quer? É possível conciliar isso? É possível conciliar, se utilizando de algumas estratégias, né? O que é que acontece? Por que manter a massa magra é tão importante no processo de emagrecimento? E por que talvez este seja o grande diferencial do trabalho que nós executamos aqui em conjunto no Núcleo Gabriel Almeida, através de diversos protocolos? Porque quando você perde peso e você perde massa magra, você diminui a sua taxa metabólica basal, como eu falei antes, que é a quantidade de energia que seu corpo precisa para sobreviver. Então, se, por exemplo, a sua taxa metabólica basal, como nós vimos há pouco, gira em torno de 2.000 calorias, você, para emagrecer, se você não fizer atividade física, você vai precisar fazer uma dieta de 1.500 calorias. Mas pesando 90 quilos, você tem uma taxa de 2.000 calorias. Quando você baixa o seu peso, vamos dizer, para 80 quilos, essa sua taxa metabólica, se você perder massa magra, junto com o tecido adiposo, junto com a gordura, ela vai cair, vamos dizer, de 2.000 calorias para 1.500 calorias. Então, aquela dieta de 1.500 calorias que você fazia anteriormente, que estava fazendo você emagrecer, ela para de surtir efeito. Então, é importante ter um acompanhamento de um médico e sempre ter um acompanhamento de um nutricionista? É sempre importante. Sim, o trabalho... ter o trabalho casado entre as duas áreas? A gente chama isso de trabalho multidisciplinar, né, que envolve o médico, o nutricionista e o educador físico. Por quê? Porque para você evitar a perda de massa magra durante o processo de emagrecimento, o catabolismo, existem algumas coisas fundamentais. Uma delas é a musculação. São os exercícios resistidos que vão fazer com que sua musculatura fique permanentemente estimulada, né? E que vão ativar no núcleo da sua célula muscular um receptor chamado receptor de mTOR, que é que faz com que as células musculares continuem produzindo proteína. Então, mesmo nas dietas mais restritivas, se você tem o estímulo, né, muscular que você faz através da musculação, você consegue evitar o catabolismo. Existem algumas substâncias também como picolinato de cromo, né, que são cientificamente comprovadas para evitar também o catabolismo muscular. O que é isso? A quebra das moléculas, né, das proteínas do músculo para serem usadas como fonte de energia. A gente não quer isso, a gente quer que a gordura seja partida para ser utilizada como fonte de energia e a gente quer que a proteína permaneça ali quietinha no lugar dela. Muitas pessoas têm muito receio sobre a utilização de hormônios, tanto homens quanto mulheres. Existe realmente algum tipo de relação entre os hormônios e problemas decorrentes de câncer ou de outro tipo de distúrbio que aparece a partir de uso prolongado dessas substâncias? Olha, existe um preconceito muito grande em relação principalmente à reposição de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. Em mulheres, esse preconceito até é um pouco menor, né? Graças ao trabalho do nosso professor cientista também, Dr. Elcimar Coutinho, né, que começou a fazer um trabalho com implante hormonal, que envolve gestrinona, testosterona, estrogênio, para a reposição hormonal de mulheres há mais de 40 anos. Né? Então, venceu uma boa etapa das barreiras. Já existe uma grande evolução nesse sentido, uma quebra de barreira. Né? As mulheres hoje acabam se cuidando mais nesse sentido, começam a reposição de forma precoce, logo antes do início da menopausa, quando os riscos são menores ainda, né? Mas os homens não. Isso se dá muito em relação ao trabalho científico, né? que foi ganhador de um prêmio Nobel na década de 60, para você ter ideia. E o que é que esse trabalho mostrava? Que
em pacientes que tinham câncer de próstata avançado, a castração química, ou seja, o bloqueio completo da ação da testosterona através de algumas substâncias, levavam a uma sobrevida maior nessa população específica de paciente. Ou seja, a pessoa que tem câncer de próstata avançado, se ela tiver níveis altos de testosterona circulante, ela tem uma sobrevida menor. Só que pegaram essa informação e deturparam ela. Então, com essa informação em mãos, falaram assim, bom, se a pessoa que tem câncer e tem nível alto de testosterona piora o seu prognóstico, então testosterona causa câncer. Então é muito folclórico que tem em cima disso aí? Muito. Então isso se enraizou de uma forma tão profunda na mentalidade das pessoas. Eu falo não apenas dos leigos, né, mas na mentalidade de alguns médicos também, que de 10 anos para cá é que a gente está conseguindo, inclusive o Conselho de Urologia, né, já indica a reposição em homens, né, de forma aberta, quando há indicação, obviamente. Isso varia de acordo com sintomatologia, com dosagem hormonal. Existe toda uma avaliação que é feita em relação ao uso da testosterona em homens. Mas é muito importante. Por quê? Melhora a disposição, melhora a libido, né? Então a saúde sexual, que é importante na vida tanto de homens quanto de mulheres, de casais, né? Eu já salvei aqui diversos casamentos simplesmente com a indicação precisa do uso da testosterona, né? Melhorando a libido dos casais. A testosterona, ela atua naquele receptorzinho que se chama mTOR, que fica dentro do núcleo da célula muscular, gerando síntese proteica, ou seja, aumentando a quantidade de massa magra, o que nos idosos, por exemplo, é algo fantástico. Por quê? Porque o que causa grande parte dos problemas nos idosos, por exemplo, são as quedas. Uhum. Então, um idoso que cai, que fratura um fêmur, vai ficar 2, 3 meses em cima de uma cama, correndo todos os riscos envolvidos nisso. Você tocou num assunto importante, que é uma faixa da população acima dos 60 anos. Não vou nem colocar as pessoas mais idosas, que você percebe claramente, por ser de uma geração diferente da nossa, é uma geração que tem mais dificuldade de se exercitar, tem mais dificuldade de cuidar do próprio corpo, porque vem de um histórico de vida muito mais difícil do que a nossa geração de hoje. Não existia essa cultura, né, de se cuidar do corpo, de atividade física. O que física. fazer para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, para que essas pessoas consigam buscar estímulo e incentivo para mudar a própria condição de vida e reposicionar mesmo diante do próprio dia a dia? Primeiro a gente tem que acabar com essa questão do preconceito em relação à reposição hormonal quando há indicação. Porque a testosterona, como eu falei para você, ela tem benefícios sobre o ganho de massa magra, ela atua também reduzindo os percentuais de gordura, ela estimula a quebra das moléculas de gordura, enquanto impede uma enzima chamada lipase lipoproteica, que é a enzima que pega também os ácidos graxos e levam para dentro da molécula de gordura, fazendo que o tecido adiposo cresça. Então, assim, sempre que você tem um percentual de massa magra maior, agora só retornando em relação ao câncer, você tem um percentual de gordura menor. E a gente sabe hoje que o câncer ele está intimamente relacionado a processos inflamatórios. Aliás, a inflamação ela é base, né, fisiopatológica de 99% das doenças que ocorrem no nosso organismo. Então, um organismo inflamado, ele está propício a adquirir diversos tipos de doença, inclusive o câncer. E o obeso, normalmente, é um paciente inflamado. Né? Por quê? Porque tem níveis altos de insulina circulante e a insulina causa inflamação. Então, além dessa questão da reposição de testosterona, né, melhorar o percentual de massa magra, reduz a chance de obesidade, reduz a inflamação e previne o surgimento de alguns tipos de câncer, como o câncer de próstata. Então tem um trabalho recente mostrando que reposição de testosterona em homens para manter os níveis no percentual superior da normalidade
pode prevenir em até 30% o surgimento de câncer de próstata. Para finalizar, que dica você deixa para as pessoas que vão nos assistir com relação ao cuidado com o corpo e ao cuidado com a própria vida? Não pode ser um cuidado específico de uma estação, né? Não, não pode. Primeiro, em relação aos idosos. Idoso tem que colocar na sua cabeça, não falo nem idoso, todo mundo, mas principalmente os idosos que nunca fizeram atividade física, que musculação não é contraindicado para pessoas idosas. A musculação é uma atividade de baixo impacto, tá bom? Com risco muito pequeno de desenvolvimento de lesões e que é indicado sim para os idosos. Para quê? Para que ele tenha um aumento de massa magra, uma melhora da sua saúde óssea, permitindo que ele tenha autonomia, que consiga se deslocar para os lugares, levantar de forma adequada, se equilibrar de forma adequada, evitando as quedas e as possíveis complicações disso aí. As pessoas têm que começar a se cuidar mais cedo, ou seja, praticar atividade física, que todo mundo já sabe. A gente sempre recomenda que a musculação esteja associada, né, a essa atividade física, pelo menos 3 vezes na semana. Para quê? Para a gente gerar o aumento de massa magra, né, que vai reduzir as chances de obesidade e das complicações decorrentes da obesidade, e seguir uma dieta equilibrada. Então, sempre se pergunta assim, qual é a melhor dieta para se seguir, para a manutenção do peso e da qualidade de vida? Difícil, né? Não tem uma difícil. fórmula feita que qualquer pessoa possa seguir. O que é que os estudos mostram? Que a dieta mediterrânea, né, que é uma dieta rica em compostos ômega 3, né, que é uma dieta anti-inflamatória, seria a dieta que levaria aos melhores índices de qualidade de vida. Né? Então, muito peixe, muito crustáceo, muito legume. Legumes, vegetais, pouco carboidrato, mas não se deve cortar completamente o carboidrato, porque o carboidrato, inclusive, é importante para a construção da massa muscular. Né? E o mais importante de tudo, você buscar ajuda e informação com algum especialista. Sim, é muito importante a orientação, é muito importante esse trabalho multidisciplinar que envolve médico, nutricionista e educador físico. É importante que esses profissionais se comuniquem, por isso que é bom quando você está em um núcleo de atendimento em que você consegue ter todos esses profissionais juntos, né, e trabalhando em conjunto para uma melhora de performance e qualidade de vida. Léo, obrigado. Valeu, meu querido. Que eu consiga melhorar, que vocês consigam melhorar. É um desafio para todos nós. Com certeza. Obrigado, muita Obrigado informação no ar.